No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma leitura que me prendeu do início ao fim. Oi gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência de leitura do livro Despedaçados, da Vivian Lemos. Esse livro é um lançamento e a autora publicou na Amazon, tá disponível para compra e também vocês podem ler através do Kindle Unlimited. Vou deixar o link para vocês aqui no box de informações, então já corre para colocar no seu Kindle, porque você sabe que minhas dicas sempre são certeiras. Antes de começar o vídeo, quero fazer aqui um informe de gatilho. Esse livro ele vai retratar um pouco sobre relacionamento abusivo e violência doméstica, então se são temas sensíveis para você, talvez não seja uma leitura tão indicada. Em Despedaçados, a gente começa conhecendo a história da Lauren. O primeiro capítulo já é bem tocante, bem pesado, que é quando ela começa a narrar um pouco sobre a vida e o relacionamento dela com o Graham. Ela conheceu ele na escola e foi o primeiro contato dela com um homem no sentido amoroso, então ela só tinha aquela experiência de contato, né, com o Graham, e ela começou a namorar com ele ali no período da escola. Esse namoro se estendeu, virou um noivado, um casamento, e o Graham era militar, foi lutar no Afeganistão, enfim, diversas situações, e ele carregava um trauma muito pesado por conta dessas situações de guerra que ele viveu. Ao menos era o que ele falava. E ele acabava descontando esse trauma na Lauren. Então ela sempre viveu um relacionamento meio que abusivo com ele, ele sempre controlou muitas questões da vida dela. Após o casamento ele controlou muito, mas até que chegou no ponto da violência doméstica, da agressão, que foi quando ela decidiu dar um basta. Do outro lado, a gente vai conhecer a história do Thomas. O Thomas ele é um professor universitário de literatura e ele ensina na King's Cross, que é uma universidade muito renomada na Inglaterra, e ele é muito feliz ali com a formação dele, enfim, com o estilo de vida. Mesmo que esse estilo de vida vá um pouco contra do que os pais dele esperavam dele, mas ainda assim ele tem uma vida bem feliz, enfim, ele está satisfeito. E ele conheceu a Lisa no trabalho, ela também é professora. Eles começaram a se envolver ali e esse envolvimento gerou um casamento. No entanto, o Thomas ele acabou de perder a Lisa de uma forma muito também traumática. E ele ficou um pouco sem chão, sem saber como iria ser a partir daquilo ali, como ele iria enfrentar a situação, como é que as coisas iriam se desdobrar. E por conta disso ele acabou se fechando muito pro mundo. E a Lauren também, depois que ela sai desse relacionamento deveras complicado, ela se fecha demais pro mundo, ela não sabe muito bem como reagir e ela também não se sente à vontade nos lugares em que ela tá. E aí ela recebe uma proposta de uma prima dela que mora na Inglaterra. A Lauren mora nos Estados Unidos e a prima tem uma livraria na Inglaterra e a Lauren ela é formada também em literatura. Então a prima convida ela a ir pra Inglaterra e tentar recomeçar lá. E é isso que a Lauren faz. Ela vai pra Inglaterra pra trabalhar nessa livraria e tentar de novo a vida, né? Recomeçar, já que ela teve uma pausa dentro desse relacionamento aí com o primeiro marido dela. Quando ela chega lá, ela já conhece o Thomas. E eles dois têm uma afinidade logo de cara, tanto por gostos parecidos quanto pela aquela inflamação da paixão mesmo, sabe? Aquela coisa de você olhar por uma pessoa e sentir uma coisa diferente. E aí a trama se desenvolve a partir deles dois, como duas pessoas que vieram de situações traumáticas, reencontrando vontade de viver, reencontrando forças, se reencontrando na verdade, né? Muito deles se conhecendo ao mesmo tempo em que estão conhecendo um ao outro. Eu gostei muito da narrativa da autora. Os primeiros capítulos em especial, ela traz ali umas mudanças de tempos bem interessantes pra gente ver como é que as coisas estão progredindo na vida de cada um dos personagens. O livro ele é narrado olhando um pouco pra história de vida de cada um. Chega a ter uma cena específica que é muito importante pra trama e que ela narra pelo ponto de vista dos dois personagens. Então é muito interessante porque a gente mergulha na cabeça deles e entende a forma como a mente deles funciona. A literatura é o ponto base dessa trama, é a base também para o relacionamento do casal. Eles se conhecem muito através da literatura, eles se entendem muito por causa da literatura e a gente tem ao decorrer da trama muitas dicas de livros, muitos poemas. É assim, aquele amor que é muito clichê e os próprios personagens falam sobre isso. Nossa, isso aqui é tão clichê, né? A forma como a gente tá vivenciando isso aqui é tão clichê. Eu fiquei preocupada em como a autora iria levar o relacionamento do casal, especialmente por conta da Lauren, que tinha acabado de sair de um relacionamento muito complicado, mas eu acho que ela foi muito feliz e assertiva na forma como ela tratou, né, o psicológico de cada um deles, de como ela abordou ali as situações, de como eles foram se entregando aos poucos, as coisas não foram acontecendo de forma rápida
porque os dois estavam em situações complicadas quando se envolveram naquele relacionamento, sabe? E eles, de certa forma, estão descobrindo o amor de uma maneira diferente. Então, eles são adultos, eles já têm uma bagagem de vida, mas eles nunca tinham se entregado tanto em um relacionamento. E a gente vai vendo como é que eles vão se entregando, como é que a coisa vai evoluindo, e foi muito gostoso de acompanhar esses dois. A autora, ela escolheu uma forma diferente de contar a história, ela não dá muitos rodeios, ela é bem certeira, sabe? Cada capítulo vai mostrar ali um progresso da vida dos personagens, e por conta disso, o livro ele não é tão grande, ele tem 200 e poucas páginas, mas é o suficiente para você conseguir se envolver, para você conseguir catar ali das personalidades deles, coisas com as quais você, como leitor, vai conversar com eles. E eu achei também isso muito bacana, assim, de ser um livro mais direto ao ponto, mas que ainda assim consegue conquistar a gente. O livro tem algumas cenas mais sensuais, mas de forma nenhuma são as cenas mais importantes da trama. É muito mais interessante você observar a construção do personagem, você observar sobre como eles vão se entregando ao relacionamento, a personalidade deles, enfim, como eles estão driblando situações passadas. E as cenas sensuais, elas fazem parte também desse crescimento, dessa construção deles de entrega um para o outro. Então a autora, ela soube trabalhar muito bem isso e ela colocou isso de forma muito assertiva no meio da trama. A capa é linda e a capa conversa muito com o que a autora quis passar pelo livro. A gente também consegue ver um trabalho muito bom de revisão e preparação de texto ao longo da leitura. Isso pra mim assim, é um diferencial muito interessante e faz com que eu me conecte muito mais com a história. Eu comecei o livro já assim, empolgada e já com expectativas altas, e o livro conseguiu suprir minhas expectativas e assim, eu fiquei emocionada, eu dei risada, eu tive vontade de chorar. É aquele livro que os personagens vão sofrer muito, que vão ter situações ali cotidianas, que eles vão tentar driblar, né, que vão ter personagens secundários que são interessantes pra trama, que engrandecem, que são crescentes, mas que foca muito no casal protagonista e nesse trabalho de descoberta deles, sabe? De descoberta sobre si mesmo e de descoberta sobre as coisas que estão ao redor. Então, pra quem ama um bom romance, pra quem curte uma pitadinha de drama, sensualidade e também um pouquinho de comédia, eu acho que vocês vão amar essa trama. Eu amei Lord Byron, que é um gato que tá ali também dentro do livro. Foi assim uma crescente muito gostosa e eu indico demais a leitura. Então corre no link que eu vou deixar aqui pra vocês conferirem e depois volta aqui e me conta o que é que vocês acharam. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito rápida e muito gostosa. Se você gostou do vídeo, já sabe, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto por aqui você recebe em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau!